O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos diante, através desse Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 46, de uma revolução no conceito de pertença ao povo de Deus. Ao passo que naquele tempo pertencia ao povo de Deus aqueles que faziam parte do povo judeu, que era ligado por laços familiares e consanguíneos. Não que uma pessoa pagã não pudesse se tornar judaica, mas não era do interesse deles que isso acontecesse. Inclusive existia até uma divisão entre os judeus, porque aqueles que nasciam em Jerusalém se consideravam mais filhos de Deus, mais importantes, mais puros do que aqueles que nasciam em regiões pagãs. Portanto, um judeu era alguém nascido de uma judia, que tinha o sangue judeu. Mas Jesus ele faz uma revolução nesse conceito de pertencimento ao povo de Deus, quando ele diz: "Quem são a minha mãe? Quem são os meus irmãos?" E aí, quando Jesus ele diz: "Eis minha mãe e meus irmãos", quando ele diz irmãos, ele usa uma palavra grega, ou pelo menos o autor usa a palavra grega adelphoi, que significa irmão de sangue, parente próximo, primo. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Agora o critério não é mais consanguíneo, o critério não é mais de laço familiar. O critério para pertencer ao povo de Deus, o critério principal é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. A conformidade com a vontade de Deus, dirá Santo Afonso de Ligório, é o critério fundamental para alguém que pertence a Deus. Um segundo critério fundamental é renunciar a si mesmo. Então vamos dizer assim: se para você ser judeu, ou melhor, para fazer parte do povo de Deus, precisava ter no DNA o sangue judeu, agora o DNA do povo de Deus, o DNA da geração dos santos, o DNA da Virgem Maria é fazer a vontade de Deus, porque a mãe dele foi a primeira a dizer: "Faça-se em mim segundo a sua vontade. Eis aqui a serva, eis aqui a escrava do Senhor." Então, no nosso DNA de povo de Deus, no nosso sangue, no nosso coração, o nosso coração tem que bater, fazer a vontade de Deus, respirar, fazer a vontade de Deus, no meu pensar, fazer a vontade de Deus, no meu sentir, fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus. As minhas ações durante o dia, as minhas decisões, do meu trabalho, dos meus relacionamentos, do que eu falo, do que eu sinto, do que eu penso, vontade de Deus.
a renúncia de si mesmo, a perseverança nos momentos de tribulação, são características. Assim como você reconhece um filho pelas características físicas, você olha e fala: nossa, fulano é a cara do pai. Um cristão, um filho de Deus, que pertence ao povo de Deus, tem essas características. Tudo que ele vai fazer, peraí, não faço por mim mesmo, eu tenho que saber se é a vontade de Deus. Mas também aquele que faz parte desta família tem privilégios. E a festa que nós celebramos hoje nos faz recordar deste privilégio de fazer parte da família de Deus, de fazer parte do povo de Deus, de ser irmão de Jesus. E aí, em 1251, um membro dessa família, São Simão Stock, no momento de dificuldade, ele que era prior da ordem carmelita, que estava quase se extinguindo, eles que vieram fugidos das cruzadas, a ordem carmelita nasce no Oriente, eles vêm fugidos para a Europa. Chegando na Europa, eles não são compreendidos pela igreja da Europa, são perseguidos, e quando estava a ponto de serem suprimidos, acusados de heresia, São Simão Stock pede socorro à Virgem Maria, e ela aparece em Cambridge, na Inglaterra, e ela diz o seguinte para este filho, que tem os traços do pai: recebe, meu filho, abre aspas para a Virgem Maria, recebe, meu filho, este escapulário da tua ordem, como sinal distintivo da minha confraria e selo do privilégio que obtive para ti e para todos os carmelitas, o que com ele morrer, aí veja os privilégios agora, os que com ele morrer, o que com ele morrer não perecerá o fogo do inferno. Este é o sinal de salvação. Então, o escapulário é um sinal de salvação, uma salvaguarda dos perigos e prenda de paz e de aliança eterna. Fecha aspas para Nossa Senhora. Quando fez 700 anos desse evento, o Papa Pio XII, na celebração dos 700 anos, disse: porque o santo escapulário, que pode ser chamado de hábito ou traje de Maria, é um sinal e penhor de proteção da Mãe de Deus. O Papa João Paulo II disse ainda que o escapulário é essencialmente um hábito. Quem o recebe é agregado ou associado, num grau mais ou menos íntimo, à ordem do carmo. Quem usa escapulário pode beneficiar-se também de indulgência plenária, remissão de todas as penas do purgatório, no dia em que o recebe na festa de Nossa Senhora do Carmo, desde que esteja em estado de graça, tenha confessado seus pecados, participe da Santa Comunhão e reze pelas intenções do Santo Padre Papa. E aí, como Nossa Senhora disse a São Simão, a pessoa ela tem o privilégio de não ir para o inferno. Isso é chamado de privilégio sabatino. O que é o privilégio sabatino? Uma das promessas de Nossa Senhora do Carmo refere-se ao privilégio sabatino, que consiste em aquele que morrer usando o escapulário, cumprindo algumas condições, sairá do purgatório no primeiro sábado após a sua morte. A condição para lucrar o privilégio, aí que está. Não é um amuleto, tá bom, gente? Não é um amuleto que você põe no pescoço, pronto, já estou salvo, pode passar um caminhão em cima de mim que eu vou direto no céu. O privilégio requer condições.
A condição para lucrar o privilégio sabatino é guardar a castidade, buscar viver uma vida segundo o Evangelho, a vontade de Deus, praticar os mandamentos, a vontade de Deus, e os ensinamentos da igreja, guardando os santos mandamentos segundo o estado de vida de cada cristão. Para a imposição, deve-se rezar a penitência imposta pelo sacerdote na recepção do escapulário ou ofício da Virgem Maria. O Padre Jonas dizia para nós: quem ousa tem privilégios. Diga comigo, quem é filho de Maria, tem privilégios. Mas precisa viver em conformidade com a vontade do Pai. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.